Paz e bem, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aqui em nosso canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, comente, compartilhe e permita que o Evangelho chegue para mais pessoas. Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 4 de novembro. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou e lhes disse: Quem vem a mim, e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se com 10.000 homens consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000? Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos juntos meditar este santo evangelho de hoje. Jesus nos falando o que é ser seu discípulo. Vemos no evangelho que grandes multidões acompanhavam Jesus. Muitas pessoas estavam ali acompanhando os passos de Jesus, e Jesus os ia instruindo, ia orientando cada pessoa. Que a gente possa ser um desta multidão que quer estar com Jesus, que quer acompanhar Jesus, mas ao mesmo tempo, aquele que acompanha Jesus tem as suas exigências. Ele nunca prometeu um caminho fácil, falando: olha, me sigam que aqui você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais problemas de nenhuma espécie, seja financeiro, seja pessoal, seja familiar, profissional. Me seguindo, sendo meu discípulo, olha, você não terá mais nenhuma dor de cabeça. E não é isso que Jesus fala, não é isso que Jesus prometeu, orientou ali as pessoas que o estavam acompanhando. Ele voltou e falou o quê? Quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nossa, mas aqui Jesus foi muito duro, né? Como é que eu não posso, né, amar meu pai, minha mãe, meus mulher, filhos, filhas? Jesus não vem dizer que é errado amá-los. Temos que sim amá-los, amar o nosso próximo com todo o nosso coração, mas acima de tudo, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, buscar a salvação. Querer a salvação também dos nossos familiares, esposa, filhos, filhas, pais, avós. Ele é o fim último, é o princípio e o fim. É nele que nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Ele é o Deus de nossas vidas e não os nossos familiares. Os familiares são aqueles que estão conosco, vivendo a mesma jornada, caminhando com cada um de nós, nos ajudando para irmos em direção aos céus.
o nosso papel é aqui também sermos essas pessoas que vai direcionando os familiares, amigos para irem em direção ao reino dos céus. E nós, quando estamos também desviando do caminho, quando estamos nos enfraquecendo, que esses familiares possam nos ajudar a não perdermos o rumo, o caminho que leva a Cristo Jesus. Porque Jesus fala aqui também que para ser seu discípulo, nós temos que até mesmo nos desapegar da nossa própria vida. Ou seja, não é a nossa vontade, os nossos egoísmos que devem prevalecer, né? Os nossos desejos tão ruins, mas deve prevalecer sempre a vontade de Deus, sempre o desejo de Deus em nossa vida, na nossa própria vida. E Jesus continua falando que quem não carrega a sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. O caminho do discipulado, de estarmos com Jesus, como eu já disse, e como Jesus fala, não é simples. Nós temos que pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Mas o mais importante é que nós não estamos sozinhos. Jesus nos ajuda a carregarmos a nossa cruz. O seu fardo é leve, o seu peso é suave, porque Ele está conosco. Como o Cirineu o ajudou a levar a sua cruz, Jesus também nos auxilia, nos ajuda a carregarmos as nossas cruzes diárias do nosso dia a dia. Jesus ainda continua falando no Evangelho: de fato, quem de vocês querendo construir uma torre, primeiro não se senta aí para calcular os gastos, ver se tem o suficiente para terminar, caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. Ou seja, o reino dos céus, a opção pelo reino dos céus, nós temos que já conhecer, né? Jesus já antecipa tudo que nós iremos passar para não haver surpresas. Nossa, mas eu segui Jesus e ninguém me falou que seria um caminho assim difícil de abraçar a cruz, de carregar a cruz. Eu achei que iria ser um caminho tranquilo. Não, aqui não tem surpresas. Jesus já deixou claro que o seu caminho é um caminho que nós temos que nos esforçar, que nós temos que trabalhar a conversão, que nós temos que desapegar dos nossos egoísmos, das nossas vontades, da nossa vida, para entregá-la a Jesus, para vivermos a vontade de Deus em nossa caminhada. E Jesus aqui vai falando mais um exemplo, né? Qual é o rei que, quando parte para guerrear contra outro rei, primeiro ele não se senta para avaliar se com 10 mil homens consegue se defender contra quem o ataca com 20 mil. Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, ele envia uma delegação para negociar as condições de paz. Então, da mesma forma, portanto, Jesus fala: qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O caminho para sermos discípulos de Jesus exige a renúncia do mundo, a renúncia dos nossos desejos, a renúncia dos prazeres que o mundo nos proporciona, a renúncia desses prazeres mundanos que são contrários aos valores do reino dos céus, mas promete a felicidade, a alegria verdadeira de estarmos com Jesus. Exige sim uma renúncia, mas ao optarmos por Jesus, ao vivermos a sua vontade, os seus ensinamentos, os seus desejos em nossa caminhada, a felicidade é plena, é certa. Então que a gente possa fazer esta opção hoje, mas uma opção já conhecendo que não é um caminho fácil, tranquilo. Não teremos surpresas, porque Jesus já nos alertou que haverá perseguições, dificuldades, cruzes, mares revoltos, chuvas fortes, mas se estivermos com Jesus, enraizados nele, a casa não vai cair.
porque Deus está conosco. Deus está nos sustentando. Muito obrigado pela sua companhia. E aí, você gostou desse vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Faça com que esse vídeo, esse evangelho, chegue para mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe.